Olá, meus queridos! Estão bons? Que grande surpresa! Já estou cheia de saudades vossas. Olhem, um beijinho muito grande, muito especial, assim, bem gigante, bem carregadinho da magia para cada um de vocês. A Zingarela e o monstrinho das histórias. Olá, amigos! Estão aqui para vos trazer uma história. A Zingarela bem que sabe que vocês gostam muito de histórias. Pois bem, então, nós os dois andamos a fazer uns vídeos a contar assim umas histórias. E porquê? Porque estamos em casa, porque não podemos sair, não podemos ir às escolinhas, não é? E então foi a forma que a Zingarela arranjou de conseguir semear assim muita alegria. Foi a fazer estes vídeos. Pois bem, a Sara, a vossa maravilhosa educadora, escreveu uma mensagem à Zingarela e disse: Zingarela, não contas uma história para os meus meninos? Claro que sim, não é? Eu fiquei super feliz. Pensei logo, que saudades que eu tenho deles. Então, fiz aqui assim uma pintura e tudo para vocês verem e também para eu ter assim um ar menos de andar por casa, não é? E de qualquer forma queria-vos apresentar aqui o monstrinho das histórias, que é muito simpático. Então, a história que a Zingarela escolheu é uma história que é um bocadinho longa, mas ela é muito bonita, eu gosto muito. E eu guardei especialmente este livro para vocês. E chama-se O Círculo da Lua. O texto é escrito pelo André Gago e tem ilustrações da Marina Palácio. E é um livro muito bonito. Olhem só. Até podem tentar desenhar este gato com a lua. A Zingarela por acaso desenhou. Depois eu mando para vocês verem. Eu desenhei, fiz uma pintura assim num boneco e pintei. Foi inspirada neste desenho. Então como é que vai ser? A Zingarela vai-vos contar e depois vai mostrando as imagens, está bem? Pronto, como a Zingarela disse, é um bocadinho comprido, mas com calma vamos ouvindo a história, está bem? Preparadinhos? Já estou cheio de saudades vossas. Então, a Zingarela vai abrir e vai começar a ler, está bem? Vamos lá. Há muito tempo, mesmo muito tempo, mesmo antes do tempo em que os animais falavam, a terra e o céu estavam quase a tocar um no outro. Já viram a terra e o céu? Imaginem lá, a terra aqui, não é? E o céu logo aqui assim em cima. Uou! Os pastores, quando subiam a uma montanha, tinham de andar curvados. E os animais também. As girafas tinham muitas dores de pescoço. Pois, coitadas, imaginem lá, deviam ter que andar assim, porque o céu estava mesmo aqui assim, em cima quase da cabeça, não é? E a lua estava tão juntinha ao chão que só os gatos conseguiam passar por baixo dela. Como se estivessem a espreguiçar. Por isso é que nós vemos aqui esta imagem, que é a imagem da capa do livro. Não vem? O gato parece que está a espreguiçar-se. Ora. O céu estava tão pertinho que bastava subir a uma árvore e esticar um dedo para se conseguir tocar nele. Consegue imaginar? Nós só esticarmos o dedo e tocarmos no céu. Que fantástico! E a lua estava tão próxima do chão e tão pequena que se podia subir para cima dela e ficar lá sentado a pensar. Olha, nós a subirmos para cima da lua.
Eu ia adorar. Estava sempre lá sentada a pensar. Era tão pequenina que 2 pessoas só cabiam nela se estivessem abraçadas uma à outra. Oh, quem é que vai abraçar com a zingarela? Eu vou! Pois é, agora tenho um monstrinho. Não tenho os meus meninos, mas tenho um monstrinho. Então, já sabemos que a Terra e o céu estavam muito juntos e que a Lua estava ali que até dava para subirmos. Fantástico. Como a Lua estava mesmo ao pé da Terra, podia respirar-se nela à vontade. E toda a gente gostava muito daquela bola, sempre cheia e luminosa, a flutuar, rente às ervinhas. Nesses tempos, as casas eram muito baixas para não baterem no céu. Não havia prédios, nem escadas compridas para subir, nem vizinhos de baixo, nem vizinhos de cima. Mas toda a gente cabia à vontade nesse mundo. Um dia, porém, aconteceu uma coisa muito estranha. Alguém reparou que a lua estava um bocadinho mais alta. Vieram todos ver. É verdade! A lua está mais alta! Um cão passou por baixo dela, a cheirar, e os cães nunca tinham conseguido passar por baixo da lua. Olhem o cão. A passar. Bem, está muito mais alta. Olhem lá, em comparação... Aqui só o gato conseguia passar. E olhem aqui. Uou! O que é que se estaria a passar? No dia seguinte, a lua estava ainda um bocadinho mais alto. E um menino pequenino largou a mão do pai e foi pôr-se debaixo da lua e tocou com a mão. 3 dias depois, já conseguia passar uma vaca por baixo da lua. E as pessoas começaram a ficar preocupadas. Repararam que o céu também estava mais alto e deitaram as mãos à cabeça a julgar. Ai, é o fim do mundo! Olha o menino. Mas não era nada o fim do mundo. Passou-se mais um dia e a lua subia. E o mundo não se acabava. Então, umas pessoas que tinham mais que fazer do que deitar as mãos à cabeça começaram a pensar no que é que haviam de fazer. Foram buscar umas cordas, umas estacas de madeira e um martelo grande e passaram as cordas por cima da lua e amarraram-nas às estacas e pregaram as estacas no chão. Assim, a lua não ia subir mais. Olha só. Gosto muito das ilustrações. Depois foram cortar 4 árvores grandes e fizeram 4 mastros. E puseram-nos todos à volta por baixo da lua. Amarraram uma rede aos 4 mastros para que, se ela caísse, não se magoasse no chão. Bem pensado, se a lua caísse, caía na rede. Nessa noite houve um baile e as pessoas faziam concursos para ver quem é que conseguia subir pelos mastros acima. E muitos tentaram, porque queriam chegar mais pertinho da lua. E quase que conseguiram. Querem ver como é que é isto dos mastros e da rede? Olhem só. Estão a ver? Os mastros, a rede e a lua estava lá presa pelas cordas. E se ela caísse, vinha aqui parar. E eles a dançarem no baile. Isto deve ser os músicos. Mas tem lá? São os músicos. Já era tarde quando todos se foram deitar. Mas ninguém conseguiu dormir, porque o cão, aquele que tinha sido o primeiro a passar debaixo da lua, não parava de uivar. Toda a gente lhe atirou sapatos para ele se calar. E o cão
foi-se embora muito triste para a floresta e nunca mais voltou. E dizem que foi assim que apareceu o primeiro lobo. Que giro, já ficámos a saber como é que apareceu o primeiro lobo. Era um cão que estava a uivar. As pessoas não conseguiam dormir, atiraram sapatos. Ele, triste, foi-se embora para a floresta e pronto. E foi assim que nasceu o primeiro lobo. Uau! Mas no dia seguinte, quando acordaram, as pessoas perceberam logo porque que o cão tinha uivado tanto. Foram dar com as cordas amarradas ao cimo do mastro, mas a lua tinha desaparecido. Houve logo gente que deitou as mãos à cabeça. Ai, que é o fim do mundo! Então, duas pessoas que tinham mais que fazer do que deitar as mãos à cabeça começaram a brincar com os sapatos que os outros tinham atirado ao cão durante a noite. Como os sapatos eram velhos e de tamanhos muito diferentes, ficavam-lhes ora muito pequenos, ora muito grandes, o que lhes dava assim um ar patusco. Os dois amigos começaram a andar de um lado para o outro e, como os sapatos não lhes serviam, tropeçavam e caíam. De cada vez que um tropeçava, o outro ria. E as pessoas que estavam ali começaram a olhar para eles e, ao fim de uns minutos, já estava toda a gente a rir. Então, um dos amigos encheu um balão que parecia mesmo a lua e disse ao outro para o segurar. Mas quando o outro quis agarrar, largou o balão que fez e desapareceu no meio das pessoas. E foi uma gargalhada geral. Um dos amigos espirrou e o outro deu-lhe um lenço vermelho para se assoar. Mas quando se assoou, ficou com o nariz todo vermelho. E as pessoas riram-se ainda mais. Passaram a manhã e a tarde nisto e estava toda a gente divertida. E foi assim que nasceram os palhaços. Vejam bem. Mal sabíamos nós. Como é que tinham nascido os palhaços? Começou tudo com aqueles sapatos. Experimentaram os sapatos, depois encheram o balão a fingir que era a lua, depois o balão... A Zingarela às vezes faz isso num espetáculo de magia, de encher um balão e depois largá-lo. Bem, já sabemos como é que nasceram, como é que apareceram os lobos, como é que nasceram os palhaços. Ai, adoro. Mas à tardinha as pessoas começaram a ficar outra vez preocupadas e tristes. Afinal, a lua tinha desaparecido mesmo. E a maior parte começou a lamentar-se. Então, um grupo de amigos que tinha mais que fazer do que lamentar-se teve, uma ideia. Subiram para os ombros uns dos outros e fizeram uma torre para ver se conseguiam ver a lua lá de cima. Como ao princípio não conseguiam subir mais do que duas pessoas para as costas umas das outras, começaram a inventar maneiras de subir sem caírem todas. Foram buscar um cilindro e uma tábua e fizeram um trampolim. Ao fim de muitas tentativas, já conseguiam saltar para os ombros uns dos outros, como se voassem. E foi assim que nasceram os acrobatas. Eu não sei se algum de vocês anda... Eu tenho amiguinhos, sim, da vossa idade, que andam ali no Vitória, na acrobacia. Não sei se algum de vocês anda, mas é giro. Já viram aqueles espetáculos que as pessoas se colocam todas umas em cima das outras? É espetacular. Então, já temos lobo, palhaços e acrobatas. Que bom!
a lua não aparecia e as pessoas não sabiam o que fazer. Então, uns amigos que tinham mais que fazer do que não saber o que fazer, resolveram subir pelas cordas e andar lá em cima pendurados, a ver se viam a lua atrás de algum monte. Para não estarem sempre no mesmo sítio, passavam de umas cordas para as outras. Depois começaram a brincar e a dar as mãos. E ao fim de um bocado já se atiravam uns aos outros pelos ares. Se algum caía, tinha a rede para o segurar, não se magoava e voltava a subir. E da próxima vez já sabia o que tinha que fazer para não cair. E foi assim que nasceram os trapezistas. Uau! Olhem só. Eu adorava ser uma trapezista. É verdade. A Zingarela gostava muito. Tinha assim umas asas como um anjo e andava lá no ar. Eu gosto muito de alturas. Mas a lua não aparecia. E estavam todos cansados e foram-se deitar. Então uma pessoa que não queria dormir aproveitou e ficou de vigia para ver se era a primeira a ver a lua. Para não andar lá em cima sempre a saltar de uma corda para a outra, tirou uma corda e esticou-a ao comprido de um lado para o outro. Depois começou a andar por cima da corda e viu que não caía. De manhã, os outros foram dar com ele a andar de um lado para o outro da corda sem cair. E foi assim que nasceu o equilibrista, que, como passou a noite a pé, como os sonâmbulos, e a caminhar sobre um fio, ficou conhecido por funâmbulo. Olha o equilibrista. A Zingarela também já experimentou uma slackline. Um amigo que prende uma corda de uma árvore a outra e depois nós tentamos. É mais fácil fazer descalço para colocar bem o pé, mas a Zingarela não tem muito equilíbrio. Fica assim meio balançada. Mas nada de ver a lua. E todos baixaram os braços. Então uma pessoa que tinha coisas melhores para fazer com os braços do que andar com eles caídos disse: "Vou fazer aparecer a lua." Foram todos vê-lo. E realmente ele conseguia fazer aparecer e desaparecer muitas coisas. Lenços, moedas e até mesmo uma pomba. Até parecia que se evaporavam no ar. Bem, ao princípio toda a gente via como é que ele fazia, mas depois os truques foram ficando cada vez melhores e parecia mesmo magia. Ora, como não podia ser magia, era ilusão, e foi assim que nasceu o ilusionista. Como a magia que a Zingarela faz. Oh! Olha, a Zingarela depois vai-vos mostrar um quadro que uma amiga pintou para a Zingarela e que tem este personagem aqui. Este. O que não havia maneira de aparecer era a lua. E o céu estava cada vez mais alto. As nuvens, que antes andavam baixinhas e até pediam licença para passar, com licença, com licença, agora estavam lá em cima, muito longe, e já ninguém podia meter-se no meio delas e abrir a boca a fingir que as comia. Oh! Ninguém sabia o que fazer. Então um homem que tinha mais que fazer do que não saber o que fazer, resolveu inventar umas nuvens que se pudessem trazer na ponta de um pauzinho e comer à vontade. Com um bocado de açúcar e uma panela a andar à roda, inventou o algodão doce. Quem gosta de algodão doce? Yeah!
Eu adoro algodão doce. Justamente por isso faz-me sempre lembrar de nuvenzinhas. Oh, tão giro. E já andava toda a gente mais ou menos contente quando uma noite estavam todos a dormir, voltaram a ouvir o cão, que já era um lobo, a uivar. Au! Façam comigo. Au! Toda a gente acordou e veio à janela e ficou espantada porque havia muita luz e conseguiam ver tudo muito bem, apesar de ser noite e muito tarde. Mas ficaram ainda mais espantados quando olharam para cima, de onde vinha tanta luz. E viram a lua cheia a brilhar no céu. Então veio toda a gente para a rua cantar e a dançar, todos muito felizes porque a lua tinha voltado. Oh. Mas a lua estava muito longe e não havia nem estrelas nem planetas no céu para lhe fazer companhia. E houve pessoas que acharam logo que aquilo era muito triste. Então, umas pessoas que tinham mais que fazer do que achar logo que é tudo muito triste, puseram-se a puxar pela imaginação. Tipo a Zingarela e tipo nós. E a Sara. Uns foram buscar umas bolas de várias cores e começaram a atirá-las ao ar para fazerem companhia à lua. Começaram a atirá-las com tanto jeito que elas formavam uma espécie de colar no céu muito perfeito. E foi assim que nasceram os malabaristas. Uau! Olhem só. Um dia lembra-me de levar as bolinhas que a Zingarela consegue fazer com 3. 3. E também vocês podem tentar fazer bolinhas de malabarismo. Também é muito giro. Ou fazer com a Sara ou fazer com os pais. Também podem tentar. Só têm que ter balões, daqueles de encher, e arroz. E depois põem o arroz dentro dos balões, não é? O primeiro fecham para depois o arroz não sair e depois põem mais dois ou 3 balões e ficam com bolinhas de malabarismo. Ou então, se quiserem, um dia a Zingarela pode ir à escolinha e nós fazemos um workshop a fazer as nossas bolinhas de malabarismo. É giro, não é? Outros foram buscar uns paus e chegaram-lhes fogo. Depois começaram a atirar os paus ao ar e o céu ficou cheio de pauzinhos a arder. E a lua já não estava sozinha. Naquela noite, a lua estava tão brilhante que não deixava ver mais nada. Toda a gente estava feliz e ninguém se lembrou do lobo que tinha uivado na floresta. Oh. Mas nos dias seguintes, a lua começava a ficar pequenina, cada vez mais pequenina, até parecer um C. Houve logo quem visse ali um sinal de que o mundo ia acabar. Ai, que o mundo vai acabar! Mas umas pessoas que tinham as vistas mais largas olharam para o céu e viram que afinal a lua não estava sozinha. Descobriram os planetas e as estrelas. Como as ideias são como a eletricidade, os trapezistas foram logo pôr luzinhas nos trapézios e nas cordas, a imitar as constelações. E voaram lá no alto, como se fossem os bailarinos dos espaços siderais. Olhem só. Ui! Era isto que a Zingarela gostava muito de fazer. Ser uma trapezista assim, com o trapézio. Este objeto chama-se trapézio. É como um baloiço. É como um baloiço. Eu adoro baloiços. O equilibrista vestiu um fato com tantos brilhos que parecia um rio prateado a andar por cima do fio, de um lado para o outro.
e deitavam um rastro que parecia a Via Láctea. Os malabaristas fizeram logo uns anéis para atirarem como se fossem os anéis de Saturno. E os paus em fogo faziam lembrar a toda a gente as estrelas cadentes. Os acrobatas saltavam para cima uns dos outros, como se a Terra não existisse e não existisse a força da gravidade que nos puxa para o chão. E eram como astronautas. Os palhaços tropeçavam em tudo e passavam o tempo a cair no chão. E lembravam-nos a todos que não vivemos nos céus, mas nesta terra bem terrena, onde voar é um sonho muito grande. Todos viram estes artistas a fazer os seus números e toda a gente ficou mais feliz e descansada. Mas veio a noite mais fria e a lua desapareceu outra vez, como faz de vez em quando. E as pessoas começaram a tremer e a ir-se embora. Então as pessoas que faziam roupas tiveram uma ideia. Pegaram num pano muito grande, cozeram-lhe muitas estrelas a fingir que era o céu e esticaram o pano por cima das cordas que estavam presas aos 4 mastros de madeira do princípio da história. Toda a gente se abrigou do frio naquela tenda e o espetáculo continuou. Foi assim que nasceu o circo. Assim eles já podiam fazer tudo, mas no quentinho. Tão bonito. Toda a gente tinha lugar no circo e se divertia muito. Toda a gente menos o cão, que vivia na floresta e agora já não era cão, era lobo. Sempre que vinha a lua cheia, o lobo uivava muito e as pessoas queixavam-se sempre do barulho que ele fazia e esqueciam-se de que ele é que tinha avisado quando a lua se tinha ido embora e quando ela voltava. Passaram muitos animais pelo circo, mas nunca conseguiram levar o lobo para o circo, porque o lobo foi o primeiro animal a ser expulso. E todos os outros animais que entraram no circo foram para lá contra a sua vontade, porque nunca se esqueceram da injustiça feita com o seu amigo cão, que se transformou em lobo. E desde então, os animais deixaram de falar com o homem. Ficaram zangados, não é? Com razão. Também já não precisamos de circo com animais, pois não, amigos? Agora existe um novo circo que é sem animais. E assim pode ser que eles já não estejam contra a vontade. E quem sabe voltem a falar. A tenda do Circo Lua ficou sempre montada. Umas vezes aqui, outras ali. Como o céu ficou muito alto, as pessoas começaram a construir prédios e as cidades ficaram tão grandes que os circos quase não se veem no meio delas. Mas quem quiser ir à Lua sabe que a melhor maneira não é apanhar o elevador de um prédio qualquer, nem ser astronauta, que é muito caro. Não vem? Os prédios todos e aqui o circo, no meio dos prédios. Tão lindo. A melhor maneira é ir à tenda do circo, comer nuvens de algodão doce, acreditar nas magias do ilusionista, baralhar-se com o malabarista, subir aos céus com os acrobatas, andar no espaço com o equilibrista, voar nas estrelas com os trapezistas e dar com o nariz no chão com os palhaços. Colorim colorado. Este conto está contado. Foi o nosso Circo da Lua. Oh, não é lindo? Eu adoro esta história. Meus queridos, tenho que vos ir mostrar. Esperam só um bocadinho por mim. É que eu não preparei o quadro. Esperem.
E quero-vos mostrar. Esperem só um bocadinho. Tchan, tchan. Olhem. Não é lindo? É super lindo. Adoro. Mesmo lindo, lindo, lindo. Adoro. E pronto, e assim foi. Ai, desculpa lá, o meu monstrinho já estava aqui muito enciumado. Meus queridos, espero que tenham gostado. Um grande, grande, grande beijinho da Zingarela. Queres dizer beijinho, monstrinho? Adeus, meninos. Beijinhos. Portem-se bem. Voltamos em breve. Beijinhos. Meus queridos, um grande beijinho da Zingarela. Tenho muitas saudades vossas. Beijinhos, Sara, obrigada por esta oportunidade e divirtam-se muito porque este livro dá para fazer muita coisa, não é? Beijinhos, adeus, até já, cuidem-se muito.